Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um episódio do nosso Intríade nesta quarta-feira. Só lembrando que toda quarta-feira, às 11 horas da manhã, o nosso Intríade traz um episódio novo para você. E como sempre, temas especiais. A gente sempre varia aí em 3 linhas de temas e hoje o tema especial, que é um tema que particularmente para mim faz muito sentido, que é temas da psicologia. E eu estou aqui com a minha amiga querida de muitos anos também não, né? De alguns anos, minha querida amiga Gesiane Calderaro, psicóloga, e nós vamos conversar assim, nós vamos, na verdade, traçar aqui uma tapeçaria. A gente vai ficar aqui, né, fazendo aquela costura de temas especiais da psicologia. Então, aproveita e te inscreve no canal, você que ainda não está inscrito. Você que vai gostar, com certeza, do episódio de hoje. Você vai mandar esse vídeo para muita gente, compartilha, comenta, faz aí as tuas sugestões de temas que a gente pode abordar aqui no nosso Intríade. Enfim, então estou aqui com a minha amiga Gesiane Calderaro. Ela é psicóloga clínica, neuropsicóloga, especialista em saúde mental, especialista em psicologia hospitalar, mestre em psicologia clínica e social, doutora em história social da Amazônia. A mulher tem um currículo, viu, gente? Professora, coordenadora do Núcleo de Apoio Psicopedagógico da FAET, a Faculdade de Educação e Tecnologia do Pará, tenente-coronel psicóloga da Reserva da Polícia Militar do Pará, membro do Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos do CPPC do Brasil e recém-diplomada também como acadêmica fundadora e vitalícia da AELPA, que é a Academia Evangélica de Letras do Pará. Querida amiga, que prazer ter você aqui, bem-vinda, que bom que deu certo você chegar aqui com a gente hoje. Verdade, Valdo, para mim também é uma grande alegria estar aqui contigo e, como você disse, amigos de longa data, e nossos caminhos se cruzaram de diversas formas ao longo desses anos, né? E tenho ficado assim, muito satisfeita de ver o que Deus tem feito na tua vida e quantos caminhos novos Ele abriu desde que a gente se conheceu. Tenho visto assim alargamento das estacas na tua tenda, né? Que maravilha. E na verdade assim, Gesiane, quando eu te conheci ali pelo DJOB, né? Comecei a ajudar o Valmir, né? Ali no Desafio Jovem de Belém, e você já era conhecida na Assembleia de Deus como a psicóloga Gesiane Calderaro. Então, esse nome sempre esteve atrelado, né, a esse prefixo. Então, ninguém conhecia somente... Aliás, ninguém conhecia, não. As pessoas não conheciam somente a Gesiane Calderaro. Conheciam a psicóloga Gesiane Calderaro. E eu sempre fui muito apaixonado por psicologia e, para mim, sempre foi uma inspiração, né? E hoje, poder dividir temas da psicologia com você vai ser assim, vou me sentir muito lisonjeado, né? Bom, Gesiane, a gente vai começar. Como o Intríade, ele é esse lugar para a gente bater papo, conversar e tentar, mesmo que a gente pegue alguns temas que às vezes são complexos, ácidos, né? Ácidos, profundos, a gente tenta de alguma forma desembalar ele com cuidado para que o nosso amigo que acompanha a gente entenda, né? Então eu sempre falo para os psicólogos que vêm aqui, às vezes também do pessoal do direito, que a gente tente trabalhar em cima de uma linguagem que a gente consiga de fato ser útil, não só para aqueles colegas psicólogos, para alunos que estão entrando na faculdade, como para aqueles que vão consumir, né, o tema como o consumidor comum mesmo, Sim, né? sim. Enfim, mas para começar, eu queria assim, é curioso, eu acho que eu nunca te perguntei isso, vou aproveitar aqui, que está só a gente. Só a gente. Só a gente aqui. Como foi para você entrar, né? Ou como foi que a psicologia te alcançou? Em que momento na tua vida você pensou assim, eu quero ser psicóloga? Ivaldo, eu nasci em Santarém, eu sou de uma família de 4 rapazes e àquela altura eu era a única mulher. Depois, lá na frente, a mamãe nos deu de presente a Thaís, né? Que tu chegaste a conhecer, que ela tem um vozeirão. Então, de Santarém nós fomos para Altamira, e em Altamira eu tinha um grupo de amigas que já estava numa fase de adolescência que de vez em quando queriam compartilhar alguma coisa comigo.
Um professor daquela época que chamava segundo grau e depois se tornou ensino Sim. médio, nos pediu para fazer alguma espécie de sondagem, como se fosse uma orientação vocacional, e que a gente, então, escolhesse 3 possíveis profissões que nos agradavam, e aí a gente faria a nossa incursão depois em definir qual que nós optaríamos. E àquela altura eu escolhi jornalismo, medicina veterinária e psicologia. Ao conversar, aí nós tínhamos que fazer entrevista com os profissionais dessas áreas que a gente tinha em mente. E eu fui conversar com um médico veterinário, que era muito conhecido em Altamira. E depois ele, então, começou a dizer algumas coisas muito maravilhosas da profissão. Mas aí tive a curiosidade de perguntar para ele como seria feito o parto de uma vaca. E aí ele me disse e eu me apavorei. Aí eu disse, isso não é para mim. Depois, jornalista, nós não tínhamos na cidade, naquela ocasião, nenhuma pessoa ainda assim com destaque, mas eu achei que aquilo precisaria, que eu ficaria muito nas minhas leituras e nas interpretações textuais para apresentar. Mas quando eu fui estudar sobre a psicologia e aí não tinha psicólogo também na cidade, mas eu comecei a ler um bocado de matérias e o almanaque e tal, e eu fui percebendo que aquilo ali me atraía mais. Aí, vindo para Belém, para me preparar propriamente para o vestibular, estive em oração. Assim, eu pensava assim, em qual dessas profissões eu posso ser mais útil às pessoas? E aí eu encontrei também na turma colegas que ficavam conversando comigo e diziam, mas tu é tão boa para escutar, esse teu conselho vai funcionar para mim, eu acho. Gisiane, olha, eu fiz aquilo que tu disseste e deu certo. E aí veio a resposta ao meu coração, né? Que tanto pela escuta, que eu achava que já tinha essa possibilidade de auxiliar, e, sobretudo, com o desejo de ser útil na causa cristã. Aí me decidi por psicologia, e o Senhor, aprove ao Senhor me abençoar com a aprovação do vestibular, e fui cursando, e estou nisso há mais de 30 anos. Que maravilha. Bom, agora falando, né, de hoje, você tem 30 anos, 3 décadas aí de atuação, você tem muita história para contar, mas nós temos histórias recentes, né, acontecimentos recentes que mobilizam o mundo todo, né, está chegando diante de nós aí, através hoje, especialmente por conta da internet, de tudo quanto é lugar do mundo, de cada recanto mais escondido do mundo, chega alguma coisa para a gente. Sim. E tudo são temas que a psicologia realmente tem condições de enxergar, de olhar, de interpretar, de sugerir, de propor, enfim. De né? intervir. De intervir, de atuar a partir dali. Então, nós estávamos conversando em off sobre o que nós vivemos. Primeiro, nós tivemos uma guerra, nós tivemos uma pandemia, depois a guerra da Ucrânia com a Rússia, né, ou da Rússia com a Ucrânia. Nós tivemos agora, bem recente, a situação de Israel com Hamas. Então, são situações assim que a gente, estando distante, parece que não tem muita coisa a ver com a gente, né? Mas existem pessoas que, mesmo estando do outro lado do mundo, no caso nós aqui, tem parentes que estão lá. E pessoas que foram afetadas, mesmo estando aqui do outro lado, e aqui no norte do Brasil, mas foram afetadas porque tem pessoas que estão sofrendo lá do outro lado, brasileiros que foram para lá, enfim. E guerra é guerra, né? Traumas, além dos físicos que são tão cruéis, morte, mas existem os traumas que essas famílias, o pavor, o desespero, o medo, a desesperança, enfim. Como é que a gente olha para isso? O que é que a psicologia pode propor para essas pessoas? Você fez um preâmbulo muito interessante, né, de mostrar o quanto que, mesmo distante, nós somos capturados. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Neybrook, que ele fala sobre níveis, sobre graduações de sofrimento diante de catástrofes, calamidades, acidentes, desastres, que há aquelas pessoas que, em um primeiro nível, elas participam por serem
alvo primeiro, por serem Sim. vítimas. E no último grau ele coloca aqueles que até assistem. Então tem os graus diferentes Sim. o quanto que o trauma afetação, captura. né? Exatamente. As imagens que a gente recebe, o que a mídia nos traz, mesmo que seja distante, elas, dependendo de como essas imagens nos chegam, elas podem nos capturar como se fosse em primeiro ou segundo grau. É impressionante como o psiquismo está sendo avassalado por traumas, mesmo não estando presente. As pesquisas têm apontado muitas situações semelhantes a essa. E algumas pessoas, somente ao ouvirem crianças decapitadas, mutiladas, mulheres estupradas, por uma percepção globalizada e até empática, né, de se colocar naquele lugar da vítima que sofreu diretamente o trauma, só o fato de empaticamente se pensar assim, já de alguma forma traz por empatia, traz um sofrimento. A psicologia pode trabalhar sobre pelo menos 4 aspectos, né? O da prevenção, de uma preparação, de uma resposta e depois de uma adaptação, para que nós não sejamos tão capturados. E aqueles que já foram capturados pela dor, pelo trauma, ter uma intervenção, uma resposta, uma adaptabilidade, né? Recentemente eu conversava com um colega jornalista, dizendo que quando o transtorno de estresse pós-traumático foi tratado como diagnóstico, foi em decorrência de militares do pós-guerra do Vietnã, em 1980. Ora, até 76, mais ou menos, aconteceu a Guerra do Vietnã e muitas pessoas, os soldados que lá estavam preparados para aquele enfrentamento, mesmo estando treinados e preparados, a posteriori da guerra começaram a apresentar sintomas e sinais de um transtorno, de um adoecimento. Foi aí que a Associação Psiquiátrica Americana percebeu que havia uma sintomatologia muito relevante do pânico, da ansiedade e de outros sintomas que caracterizariam ser advindos do pós-guerra, ser advindo da Guerra do Vietnã. Aí foi estabelecido no Manual de Saúde Mental o TEPT, o transtorno do estresse pós-traumático. Posterior, esse mesmo diagnóstico ele alcança, saindo da guerra, alcança todos quantos vivenciaram alguma situação de trauma, né? Porque pode ter o flashback, pode ter a dissociação, pode ter a tensão, a sensação de desesperança, de desânimo que você relatou. Então, a gente tem visto que em muitas situações o trauma ele vai se manifestando, seja por uma situação de guerra, seja por uma situação das crianças e mulheres que eu tratei no escalpelamento, seja por uma situação de desastre, como aconteceu em Brumadinho, quando a represa, seja o pessoal de Chernobyl, seja do Césio 137, qualquer que seja a situação onde o psiquismo se coloca numa situação de vulnerabilidade e essa ferida, essa vulnerabilidade se torna uma marca onde aquilo traz, de alguma forma, revivescências ou reexperiências, aí a gente vai chamar de trauma. Então, a psicologia tem muito a se implicar, você está certíssimo. A psicologia pode fazer muita coisa com tudo isso que está se manifestando. E hoje o que é que a gente vê, né? Por exemplo, não tem como a gente vai durante muito tempo ainda, com certeza, falar da pandemia, não tem como não falar dela, porque tem muita gente que veio de lá traumatizada também. Então, mas a gente talvez não estava preparado para uma pandemia. Eu já assisti, já ouvi, participei de muitos debates, de muitos painéis sobre esses eventos da natureza, esses desastres da natureza, né? Como você trata depois que acontece uma situação como Brumadinho, que não é só uma questão da natureza, ali naquele caso, existe a questão humana presente, diferente de uma tsunami que varre um país, né? Que assim, ali tem a natureza e ninguém pode encabrestá-la, né? E vai ter, com certeza, os seus desdobramentos das desgraças todas que acontecem numa nação que está sofrendo, seja por uma tsunami, seja por terremoto, enfim.
Quando se pensa na parte, por exemplo, do Brumadinho, que também não deixa de ser, mas aí existem outras variáveis, né? Que tem a questão do capitalismo, as né? implicações enfim, socioeconômicas, né? E quando a gente olha para a guerra, a psicologia sempre esteve presente, né? Quando a gente estuda na faculdade, a gente vai desde o nascedouro, né? Da psicologia, a gente vai ver, né? a presença da psicologia recebendo, né? Soldados traumatizados fisicamente pela guerra e, consequentemente, psicologicamente também. Mas parece que havia, assim, não sei se é impressão minha ou a falta de conhecimento meu mesmo, mas não havia muito, um olhar muito cuidadoso sobre questões de guerra aqui no Brasil, porque isso aí parece que está muito distante da gente, né? Eu acredito que o advento da globalização, essas janelas que se abriram dentro dos nossos quartos, talvez isso provocou um pouco mais. Então, o assunto guerra em Israel não é mais só um assunto de Israel, né? Não é só mais um assunto que ficou para lá e que apareceu uma vez ou outra no noticiário de TV. É um assunto que você abriu ali, ligou o seu celular, ligou a tela do celular, acionou alguma tecla ali, você vai né, receber aquilo. Ser incomodado com notícias em tempo real, inclusive. Exatamente. Né? Então, o que é que a gente vê? Que agora a gente precisa, de alguma forma, acelerar um pouco mais, né? Os trabalhos. Eu acho que isso é até um tema importante, né, para quem está começando agora, para quem já está nesse ano já pensando nos TCCs da vida, né? Trabalho de sofrimento do pessoal. Pensar nesse tema, né? Porque a gente não vê muito, né? Muito artigo, muito texto sobre o tema. Mas de fato, a globalização e essa situação midiática que nos chega em segundos, milésimos de segundo, de todos os canais possíveis, realmente nos aproximou de diversas formas, né? Agora, em um dado momento, a gente precisava pensar que, historicamente, geopoliticamente, nós estávamos, sem a globalização, sem essas imagens que nos chegam, nós estávamos realmente distantes geograficamente, né? É um país do Oriente Médio, onde poucas pessoas viajavam para lá e tal. Nos anos 50, 60 e 70, muito pouca gente fazia. Era um histórico na história da pessoa, né? Era um fato histórico viajar, ter viagens internacionais. Mas nos foi possibilitado de diversas formas esse ir e vir com facilidade. E quando não se vai presencialmente, algum outro parente, algum amigo vai e traz notícias e depois as mídias aproximam, né? Então, de fato, essa ideia... Eu mesma estive em dezembro do ano passado em Israel e assim, foram momentos prazerosíssimos, né? Eu e mamãe viajamos com um grupo de uma excursão e foi um tempo de memórias, de lembranças que não serão apagadas, certamente, marcaram. E de certa forma, vem em mim o temor, será que aqueles lugares que a gente andou, e que Jesus andou, onde operou milagres e tal, vão ser ou foram atacados, né? Como é que isso vai se dar? Então, de alguma forma, até quem é turista se sente incomodado. Agora, pensa em quem foi traumatizado no corpo e no psiquismo, né? Porque como nós somos um ser inteiro, a gente didaticamente faz essa divisão do corpo, né, e do psiquismo. Entretanto, é o como um todo que se marca. Essa marca, essa ferida, ela que o trauma produz, ela não fica estanque, né? E reverbera assim durante toda a vida, seja pequenininho, seja criança, seja um adulto, seja um idoso, e não fica no individual. Embora o sofrimento seja individual, tem os nossos pequenos grupos, tem a coletividade, que aquilo vai reverberando, alcançando todos os que estão por perto e até os que estão distantes, né? Pelas memórias, pela fala. Enfim, eu penso que a psicologia, quando Freud, né, em 1930, que ele escreve que o sofrimento humano ele vem pelo menos ameaçado de 3 direções. Do nosso corpo, que é capaz de envelhecer e adoecer, e nem sequer controlar a ansiedade a gente dá conta. A segunda direção de situações externas, do mundo externo, que vem avassaladoramente
imprime em nós um sofrimento, e nos nossos relacionamentos interpessoais. E ele diz, Freud comenta que na terceira direção é o que mais marca, nos afeta. Mas quando a gente pensa em guerra, a gente vai pensar nessas três direções. Porque o corpo de uma criança que estava ainda ingênuo, né, que não tinha essa experiência de dor, ainda estava se socializando na escola, na creche, conhecendo amiguinhos e tal, e de repente agora a creche fecha, agora cai um foguete próximo e as mães já têm condições de correr e se esconder e ficar em esconderijo, e no quarto da sua casa tem que encher de escombros, imitando, né, uma proteção a mais com sacos de areia. Então, uma criança, por mais ingênua que seja, ela está ali sendo apresentada no mundo traumático. Então, o corpinho, na primeira direção que Freud diz que era um corpo que era fadado ao adoecimento, agora já nem sem adoecimento já foi capturado pela dor, né? Pelo sofrimento. Depois do mundo externo, que vem com tudo. De repente, a pessoa estava em casa celebrando um aniversário de alguém da família, ou aqueles jovens que estavam, aquela multidão de jovens na faixa de Gaza, que estavam lá comemorando e se desgastando com bebida e tudo mais, mas estavam lá, aparentemente, em festa. Quando se dão conta, uns são puxados pelo cabelo e mortos, e corpos decapitados, espalhados e tal. Então, o mundo externo que chega, e que mesmo que a pessoa esteja guardadinha no seu ambiente, sem que estivesse propriamente se colocando em condição de risco, o mundo externo chega e confronta, né? Traz o conflito. E depois, nos relacionamentos interpessoais, porque por amor, quando a gente conhece as pessoas, por amizade e tal, inevitavelmente, indubitavelmente, a gente é tocado em ver, poxa, partiu, né? E de uma forma tão abrupta, tão absurda, foi tão marcante, né? Fora os afetos, né? Que são muito confusos nesta hora. Porque quando se fala de uma guerra como a Israel e o Hamas, ali há uma série de contextos a serem observados, né? E um deles é o contexto religioso, e não tem como não olhar para isso. E aí você vai ter a confusão de afetos, porque mesmo dentro, por exemplo, vamos pensar no povo cristão evangélico. Você tem uma linha de evangélicos que olham e parece que só enxergam Israel como a grande vítima dos terroristas do Hamas, que são, ali tem os terroristas, homens perversos e tudo mais. E nós temos Israel. Então, por uma questão de religiosa, a tendência do evangélico, do cristão, é pegar Israel no colo e acolher Israel. Nós estamos pensando numa nação bíblica que a gente ouviu, que está presente nos nossos corinhos de igreja, né? Tá tudo aí, né? Só que quando a gente se dá conta de que do outro lado também tem pessoas, temos jovens israelitas e temos jovens palestinos, crianças, aí vem a confusão dos afetos, porque no momento que você se compadece, se torna empático a Israel, e a gente está orando, e nas igrejas os pastores dizem, vamos orar por Israel, né? Porque biblicamente era assim que acontecia, né? E pelas crianças e pelas famílias palestinas? Inclusive, Hamas não é toda a terra palestina, né? Lá, a época que nós estivemos em Israel, o nosso guia falou que pelo menos 19 mil palestinos trabalhavam em Israel, em Jerusalém, Tel Aviv. Então, todos os dias essas pessoas vão e vêm para o trabalho. Então, transitavam. Essa história de que há um apartheid, que havia um relacionamento, nem sempre com relação a Hamas, há esse azedume, né? Há essa coisa, porque alguns, eu não sou estudiosa desse conflito, mas existem vários estudiosos que apontam como que o Hamas, a ideia do Hamas é fazer um califado, fazer destruir Israel e fazer um outro país, né?
mas como se esse país não fosse a Palestina propriamente, fosse Sim. um país do califado de Hamas. Eu não tenho domínio sobre isso, né? É grande a minha limitação, inclusive, sobre isso. Entretanto, é fácil de entender que também na Palestina tem pessoas do bem e que estão tão frágeis e vulneráveis diante de tudo isso, quanto também tem em Israel. A gente não pode fazer como sinônimo. Palestina não é sinônimo de Hamas. Hamas, com certeza. Hamas é especificamente, como muitos teóricos e historiadores e geopolíticos estão dizendo, que há essa diferença específica de um grupo terrorista que domina e que aprisiona, inclusive, os palestinos e os usa como se fosse a linha no front, Sim. né? Usam seus escudos humanos. Como escudos humanos. Então, mas aí eu acho interessante você pensar também, né, sobre isso, de que nós estejamos também contemplando que há um sofrimento que subjaz ao povo palestino e que inclusive, um sofrimento por imagem, por identidade, como se todos eles fossem terroristas, sim, e não sim, são. Sim. E isso, sem dúvida, compromete emocionalmente, porque, de repente, alguns deles até têm dificuldade agora de como é que vão transitar pelo mundo, né? Se, de repente, buscam um abrigo no Egito, buscam na Líbia, mas há como se todos eles fossem a mesma coisa que Hamas, e há um sofrimento por imagem, né? De identidade, aí, de serem colocados no mesmo saco de gatos, Sim. né? E eu acho que convém, assim, nós nos preocuparmos e intercedermos com relação a esse olhar diferenciado. Né? Justamente porque o que é que eu estava pensando nisso, né? Essa confusão, né? Como é que eu vou suspender um impacto de ver uma criança palestina, né, sendo vítima dessa situação toda, para olhar só para um lado? Mas eu acho, Valdo, que em certa medida Israel tem essa clareza. Você vê que quando Israel anuncia que bomba, míssil tal, e tal lugar, tal horário, eles iam startar essas bombas. Assim, o cuidado com essa população, de entender, se escondam, né? Porque agora vai ter, a tal horário vai ter. Acho que assim, é também uma preocupação, porque se Israel quisesse, em um dado momento, de ser tão inescrupuloso, atacaria. Mas o problema que eu vejo aqui, Gesiane, isso aí está bem claro, a gente sabe disso. Mas você sabe que quando a notícia sai de lá e chega aqui, ela já entra para uma caixa ideológica. Sim. Né? E é aí que está o problema. Porque eu estou vendo isso com teólogos, pastores, levando o tema para caixinhas ideológicas. Então acabam, como já há uma divisão tão clara, né, no nosso país, o país está totalmente polarizado. Isso é fato. Então parece que todas as vezes que a gente olha para um lado com esse olhar, vamos dizer, mais conservador, mais de direita, mais... isso não presta, então eu vou para esse lado. Sim. Parece que existe um antagonismo, que é um antagonismo pelo antagonismo, não mais por uma questão de fato de se pensar humanamente no que está acontecendo. Então, esse é o olhar que eu estou tentando... na verdade, eu acho que nós somos realmente incompletos na forma de perceber união. A tentativa humana vai ser sempre a de polarização. Sim. Né? Você vai ver isso nos adjetivos mais simples, desde pequenininho, do preto, o branco, o alto, o baixo, o magro, o gordo. Né? Simploriamente, nós aprendemos... Selecionamos, né? essa polarização. Né? Entretanto... A ideia dos espectros, né, ela hoje é a ideia, digamos assim, que mais deve nos apetecer na compreensão, que tem gradações, né? Que entre o preto e o branco nós temos gradações de cinza, inclusive. Sim, tem mais de 50, e outras mais 50 tons de cinza. Então, o espectro, que é aquilo que dentro da régua se pode observar como coerente, né? Não, tem aquele que é extremamente esdrúxulo na forma de pensar, e aquele outro
outro que... Isso vai ser dito como racionalização, Sim. né? Mas em um dado momento, tem muita gente que não quer pensar assim, que quer realmente os extremos. E faz a defesa, nos extremos a gente acaba fazendo a defesa ideológica, né? Ou é aquilo outro. Sim. E aí é um discurso para mais outro tempo de conversa. Com certeza. Bora logo pular, né? Bora logo sair dessas caixinhas e vamos logo. Porque você também tem um trabalho, né? Você falou ainda há pouco, com a questão do escalpelamento, né? E eu sempre vi que essa sempre foi uma preocupação, né, da minha... Desde a época que eu fiz faculdade, se falou muito sobre isso, né? A importância de abrigar, de acolher as mulheres especificamente, né? Ainda que um dia desses, nós entrevistamos aqui o Dr. Ranieri, ele é cirurgião plástico, e quando eu falei do escalpelamento tá ótimo na minha boca, escalpelamento para ele, eu falei pensando naquilo que acontece nas nossas regiões, mulheres, nas regiões ribeirinhas, né? E aí ele me trouxe um outro olhar que eu achei, uma informação assim que eu achei bem interessante, que é através das descargas elétricas, de acidentes com eletricidade. Mas vamos começar pelas mulheres, porque acredito que, de alguma forma, psicologicamente, autoestima, além do sofrimento, da dor, do desespero, né, tem muitas afetações psicológicas. Como foi o teu trabalho? Como tu começaste a pensar sobre isso? O que é que nós temos para conversar? Ivaldo, no mestrado, quando eu fui admitida no mestrado, a minha ideia era trabalhar luto. E eu fui impactada, de certa forma, por uma situação de luto de filho de um policial, que era uma criança de 7 anos, cujo pai morreu, policial, e o pai morreu foi auxiliar alguém num assalto e ele foi pego pelo outro assaltante e foi morto. E a criança ficou em stand-by, ninguém falou para ela que o pai tinha morrido, daquela forma que tinha morrido e tal, e levaram a criança para um passeio, para a casa de uma madrinha, e a criança ficou assim, dias afastada. E, enquanto isso, todo mundo foi enlutado na família, fizeram a missa de 7º dia, enterrado, fizeram... E aí, quando a criança... quando resolveram contar para a criança, já tinha passado esse tempo do enlutamento. E eu, então, atendi essa criança para comunicar o óbito e fiz a terapia dela por um período de tempo. E me submeti ao mestrado com esse tema, sim, do luto de uma criança. E estudei tudo quanto foi coisa sobre o luto. Entretanto, quando um dado momento da pesquisa, acho que tinha 2 para 3 meses, me chegou a meu conhecimento que não deveria mais abordar aquele assunto, porque eu não tinha submetido primeiramente ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. E aí eu tive que abortar o tema luto. E eu fiquei enlutada, porque sim, aquilo lá já estava devidamente mastigado para mim, daquela pesquisa que era linda em si. E aí, meu marido trabalhava à época com um dos governadores, o doutor Almir Gabriel, e eles estavam fazendo na Assembleia Legislativa uma manifestação das mulheres escalpeladas solicitando benefícios, aposentadoria, o que quer que fosse, para que elas fossem salvaguardadas assim, como iam viver a partir do momento do escalpelamento. E quando ele chegou com o panfleto em casa, eu falei, é isso que eu quero estudar, né? Porque eu vi ali que era um luto, e que, em dado momento, me pareceria assim, do esquema corporal, entretanto, que estava ali envolvido com outros tantos lutos. E comecei a estudar. E o meu trabalho foi reconhecido, ao final, como pioneiro na psicologia. Àquela altura, já tinha trabalhos em fisioterapia e cirurgia plástica, inclusive do doutor Aita. E do doutor Cláudio Brito, cirurgião, que era um cirurgião muito importante na Santa Casa, já partiu. Pois bem, aí eu entrei para investigar as comunidades ribeirinhas, e eu percebi que menininhas muito novinhas ainda, quanto senhoras idosas, tinham esse sofrimento, né, por escalpelamento. Em viagens simples, um passeio em família, e a rabeta, o eixo do motor capturava e enovelava, né, o cabelo. Algumas delas ficam sem pálpebras, sem orelha, com lesões grandiosas, para nunca mais serem as mesmas, né?
Então, eu me debrucei a estudar e aplicar algumas técnicas da psicologia clínica, e alguns testes, inclusive, para capturar o que podiam, porque algumas delas ficam completamente silenciadas de fato pela dor, não Sim. conseguem, e elas têm a compreensão de que não tem sentido falar. Hoje a gente já está vendo que isso aconteceu em 2005 e 2007, nós já temos aí avanços e mais avanços com relação ao escalpelamento. A Santa Casa a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará tem um trabalho magnífico tanto no tratamento de hospitalização, quanto no ambulatório, quanto no espaço acolher, no abrigo, com uma equipe interdisciplinar de psicólogo, terapeuta ocupacional, médico e tal. Mas naquela época, não. E aí eu percebia que essas meninas, assim, em franco desenvolvimento de um processo depressivo, onde a vida tinha realmente ficado enegrecida, empobrecida, sem esperança, né? Porque mulheres ribeirinhas, onde predominantemente são cabelos compridos, algumas delas visivelmente tinha a compreensão de que elas estavam monstruosas. Elas me falavam isso, que agora quem é que ia olhar para elas? E adolescentes, algumas delas adolescentes, onde o esquema corporal está sendo assim, de reconhecimento, né? Da imagem é tão importante, né? E aí o trabalho que eu desenvolvi com elas foi nesse sentido de dar a elas uma ressignificação daquele sofrimento, de propor por várias terapias, né, e a oportunidade de verbalizar o sofrimento, expressar o sofrimento e depois sublimarem esse sofrimento. Algumas delas, eu tenho recordações até hoje desse trabalho de crescimento e abertura que deram para a expressão do sofrimento. Foi um trabalho muito rico e agora, existe o escalpelamento que não é só feminino mesmo, sim, né? Inclusive masculino, inclusive tem relatos na literatura em contexto fabril, né? Em fábrica, até mesmo do pênis. Então, veja, no passado, o scalp era como se fosse um troféu de guerra. Sim, quando sim. Um grupo de indígenas e tal avançava e conseguia debelar aquele outro grupo, então eles escalpelavam, e quanto mais scalp tinham nas suas mãos, mais troféus, sim, né? E para a gente já se tornou uma vergonha. Mesmo com todos os mecanismos de políticas públicas, inclusive municipais, todos os municípios ribeirinhos do Pará e Amazonas já tem uma política que contemple pela Capitania dos Portos, pelos governos dos estados. Mesmo assim, ainda é um evento que continua acontecendo, infelizmente. E eu digo assim que há um pensamento daquele estilo pensamento mágico, né? A gente vê na cidade pessoa andando com moto, todo mundo sabe que o capacete é para ser usado, mas coloca no cotovelo. Uma atitude simples numa embarcação era prender o cabelo, colocar uma xuxinha e tal, um boné, escondia o cabelo. Mas o pensamento mágico não vai acontecer comigo. O motoqueiro diz, não vai acontecer comigo, e a menina ou a moça escalpelada, que ribeirinha, ao transitar, também acha que não vai acontecer. E lá, uma fatalidade, o vento bate, em novela, captura, no eixo do barco, captura o cabelo e faz um trauma para toda a vida, né? Hoje, a legislação já permite ser estudada de várias formas, já foram observadas necessidade de proteção dessas mulheres, proteção também dos barcos, né? Então, a Capitania dos Portos ela conseguiu, junto com a Fundacentro, fazer a carenagem, né, que é taparem o eixo do barco. Algumas vezes, alguns dessas embarcações receberam isso gratuitamente, de modo que é para o evento parar de acontecer. O escalpelamento é para parar de acontecer. Tem casos de óbito? Tem porque alguns casos, quando sofrem o escalpelamento, dependendo de como se dá o acidente, se é uma captura total do cabelo e é uma região muito vascularizada, rosto, pálpebra, orelha. Algumas delas fazem choque hipovolêmico, perdem uma quantidade estúpida de sangue e não resistem ao socorro, né? Não dá tempo de serem socorridas. E, às vezes, algumas mãezinhas, nas comunidades que eu visitei para fazer a minha pesquisa, relatavam pessoas que morreram ainda no transporte. Hoje, o Estado do Pará até vai buscar algumas delas com helicóptero e tal, tem essa possibilidade de resgate um pouco mais rápido, né?
Mas mesmo assim, Ivaldo, ninguém merece, mesmo com todas as políticas públicas, Não. tanto de subsidiar financeiramente, quanto de resgatar, ninguém merece um acidente desse. Com certeza. É muito danoso ao ser humano, entendeu? E é visível o quanto que isso impacta para a vida. E aí você também tem os impactos em ondas, por exemplo, da mãe de uma adolescente Sim. dessa, né? Que eu acho que a família, especialmente a mãe e o pai estão ali mais próximos. Como é que ficam? Como é que eles devem ser acolhidos nessa hora? Porque eu tenho uma situação que, inclusive, o rapaz que trabalha aqui com a gente, uma vez ele chegou num sábado muito, muito aflito, muito aflito, transtornado. Porque um amigo próximo dele, a filha tinha colocado a mão, eu acho que nessas máquinas de moer cana. O cara era não lembro agora exatamente, mas era uma máquina dessa que, sim, se colocar... faz estragos. E estava o pai e a filha. E ele virou para fazer alguma coisa. Quando voltou, a filha tinha arrancado já o braço da menina. E o pai ficou quase louco, né? Numa situação como essa. E esse rapaz, que não é diretamente envolvido no sentido da família, mas era de amizade, assim, ele estava transtornado. Por quê? Ele tem uma filha da mesma idade. A questão da empatia, né? Que junto à família, de se colocar no lugar. Né? E essa criança, depois de um tempo, ficava dizendo... quando era que o bracinho dela ia crescer de novo. Então, você imagina né, a culpa, porque essa mãe que está levando uma adolescente pode também se sentir culpada. Chegaste a enxergar, a ver isso aí, a tratar? Um dos pontos mais corriqueiros é exatamente esse. Pai e mãe, eles vivenciavam o sofrimento de tal forma. Eu me lembro de um pai que a pequenina dele... foi socorrida, estava em tratamento na Santa Casa e ela já estava com turbante, né? O tratamento já estava começando a ser feito, então só que à medida que vai se fazendo curativo, tira o turbante e às vezes aquela pele ainda está não vai se recompor propriamente. Sim. A vascularização ainda está muito em evidência e aquelas bandagens grudavam naquele couro que tinha sido lesado. E o pai, a menininha parecia que estava anestesiada diante daquela dor. E o pai se debulhava em lágrimas ao lado. Ele queria dar força para ela, mas ele mesmo não conseguia. E a culpa que esse pai carregava, porque ele estava com ela no ato do passeio. E ele diz, mas por que eu não consegui fazer nada? Quando ela estava tirando água para mim, era só ele e duas filhas, né? E a outra que primeiramente viu e socorreu a irmãzinha. Mas, de fato, Ivaldo, são famílias que acabam tendo um destroço emocional gigantesco. Às vezes, a mãe é que vem para acompanhar, é um tratamento que dura 6 meses, 1 ano, anos, né, de reparação física e cirurgias e mais cirurgias, curativos e mais curativos. Então, ficam afastados em Belém, o pai ou a mãe cuidando e o outro lá para o interior. Então, ali começa um desgaste muda familiar, a rotina, muda... aquela criança já deixa de ser aluna de uma escola, inclusive a Santa Casa providenciou isso, essas escolas atípicas, né, dentro de hospital ou no espaço acolher. Mas é visível que há um sofrimento para criança em si, para aquela vítima em si do escopelamento, mas para os que estão no entorno, de igual forma. Podem não estar sofrendo fisicamente, sim, mas o sofrimento é inigualável, né? A gente vai ter que nomear que é sofrimento da mesma forma, sim, né? Não dá para ignorar. Pai e mãe, às vezes irmãos, né? E algumas delas se queixavam exatamente. Uma delas, a adolescente que eu atendi, ela dizia assim: quando eu voltar para... Já tenho mais de 9 meses que eu estou aqui na Santa Casa. Quando eu voltar para a minha cidade, será que vão se lembrar de mim? E agora que eu não tenho mais cabelo, eu só estou usando esse turbante, será que vão lembrar? Alguém vai querer ser meu amigo ou minha amiga? Será que eu vou arranjar ainda namorado? Perguntas que reverberam no emocional, né? No intrapsíquico de cada uma, na subjetividade, mas que, sem dúvida nenhuma, a gente tem que
parar para pensar um pouquinho, dizer, de fato, o ser humano que vai recepcioná-la quando voltar, nós não sabemos quantos filtros haverão né, nos Sim. olhos dele, para que possa compreender aquilo como se aquela pessoa continua sendo a mesma, tendo seu valor, né? Ela está modificada no seu esquema corporal, mas continua sendo aquela pessoa que eu gostei, que eu reconheço como ser humano e não como um monstro, como elas imaginavam que iam ser observadas, né, recepcionadas. Eu acho que essa é uma das, sem querer puxar brasa para essa sardinha, que é a psicologia, eu acho que essa é uma das questões mais preciosas e mais belas da psicologia. É que você, quando olha para uma pessoa, seja um paciente que chega ali dentro do consultório, seja alguém que você está atendendo lá, no trabalho organizacional, numa empresa, seja uma ação como essa. No hospital. Você nunca olha aquela pessoa ali só, você sempre vai olhar para o raio de envolvimento dessa pessoa, né? Quando a gente olha para esse paciente, que a gente identifica como o paciente, que é uma menina, às vezes de 13, 14 anos, você olha que sofrimento, que dor essa criança está sofrendo, está sentindo, dores físicas, emocionais, né? Tudo aquilo que ela está vivendo. E as pessoas acabam focando tanto na criança, que é importante, lógico, ela é a pessoa ali que deve ser amparada, mas se nós não ampararmos esse pai, essa mãe, essa família, se a gente não instrumentalizar, não ajudar, dar subsídio para elas, para como lidar, o tratamento da própria criança vai ser mais difícil, né? E o tratamento, porque às vezes esse pai, essa mãe perde o norte, né? Não se restabelece. De alguma forma, talvez tu não saibas, mas já ao longo do tempo, desde do nascimento propriamente do CVC, do Centro de Avaliação da Criança, com o tio Naum, eu venho sendo psicóloga voluntária lá. A época, quando eu entrei, ainda era bacharela, mas ele me acolheu como uma cooperadora e estou lá até hoje. As crianças que nós atendíamos no CVC eram predominantemente sem essa referência de pai e mãe, porque crianças acolhidas, abrigadas, devido a algum tipo de maus tratos que sofreram, abuso de seu pai, de seu padrasto, às vezes a mãe com conivência, e o juiz mandava abrigar. Então, eu percebia o quanto que essas crianças, sem esse referencial, essa continência, né, de uma família, uma ponte de afeto que ela foi desconectada, porque algumas delas entendem que mesmo abusadas, aquele homem, o padrasto, o pai, ou o irmão mais velho, ou o primo, ainda eram seus parentes, ela podia até suportar viver ainda com eles. Veja só como que é a crueldade da vida, né? O afeto incoerente que há, né? Mesmo eu tendo sido vítima, eu posso ainda assim perdoá-los e viver com eles, né? Então, e muitas vezes eu me peguei nessa situação, né? De desejar compreender essa família que está agora ausente de um tratamento dessa criança e adolescente abusada. Hoje o CVC trabalha já de uma forma diferenciada, porque a gente trabalha com aquilo que é previsto na legislação, que é do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. E aí todas as crianças estão nas suas famílias e no contraturno da escola elas vêm para dentro do CVC para o tratamento, né, para o acolhimento e para as atividades. E aí a gente consegue ver bem, quando o CVC trabalhava só com crianças abrigadas, sem os pais, né, sem os familiares, e agora essa criança que está na sua casa tem esses vínculos, e esta família também é alvo do atendimento, da intervenção. Faz uma estúpida diferença. Com certeza. Há assim, uma melhor adaptabilidade dessa criança, desse adolescente, e há também digamos assim, em menos tempo de terapia, a gente vê a resposta, né, do tratamento. Então, eu presenciei esses dois momentos bem típicos, né? Então, eu consigo entender o que tu diz, assim, de como que é importante a gente ir em busca desses laços que estão distribuídos em âmbito familiar, no social, no coletivo dessa criança ou dessa menina, que seja escalpelada, seja abusada ou vítima de algum tipo de sofrimento. É porque, às vezes, na própria experiência comum da clínica, né, você recebe, às vezes, um adolescente
que a mãe tem absoluta certeza de que aquele menino ou aquela menina está cheia de problemas e que está precisando de um É só o psicólogo. porta-voz, né, E da dor familiar, é só o né? porta-voz, de fato, porque é a família, né? É a dor da família que está ali E a representada. gente vê isso de forma sistêmica, né, como o bode O expiatório. bode Aquele é expiatório, um membro, exato. né, que manifesta uma dor familiar e que muitas vezes ele é aquele pelo qual todos olham e o acham estranho, né? Mas nesse estranhamento tem todos os outros O envolvidos, famoso né? PI, né? O paciente identificado. Mas exato. quando você olha, às vezes, ele só é aquele de fato que verbalizou, expressou, né? uma dinâmica familiar adoecida e que ele é o porta-voz. E, né? assim, quando há esse trabalho e essa conscientização que a família aceita, entende, né? Quando você diz, agora eu não quero atender o filho, eu quero atender a mãe, e aí quando você começa a colocar cada um ali dentro da cena, né? A pessoa diz, caramba, eu já ouvi isso, né? De mãe dizer assim, eu acho que quem está precisando de terapia sou eu. É muito comum, né, Ivaldo? É muito comum. É aquela velha frase do João Cabral de Melo Neto, né? Ele diz, qual é a parte que me cabe nesse latifúndio, né? Às vezes aquele campo está totalmente minado, mas a gente só enxerga um que apresenta a mutilação. Quando a gente chama para dentro desse campo todos esses outros membros envolvidos e percebe que cada um deles tem uma implicação, né? Que cabem várias partes do latifúndio contaminadas, aí modifica-se completamente a dinâmica familiar. Bom, agora eu vou usar uma expressão, a gente vai ascender para um outro ambiente, né? Porque você me trouxe aqui de presente, viu, Vitor? Tá? Não, estou mostrando só para te fazer inveja mesmo, tá? Só para isso. É ali, né? Então, você me trouxe aqui a Bíblia de Estudo Conselheira. Uma porção dela, né? Que é o Novo Testamento, né? Eu sou fascinado, eu amo a Bíblia toda, lógico, mas eu sou muito, muito afeito a mergulhar no Novo Testamento, tá? Pode ficar à vontade. Então, você colocou aqui no teu release, membro do corpo de psicólogos e psiquiatras cristãos. Sim. E eu acho muito importante, né, a gente ter essa liberdade, né, de poder dizer, tá, eu sou psicólogo, né, ou o médico é psiquiatra, sou cristão, tenho a minha fé, né, porque às vezes há uma certa confusão de que psicólogo não pode ter fé. Quer dizer, o psicólogo, enquanto ator da psicologia, é ele lá. Mas ele é gente, é um ser humano, né? Então, me fala um pouco sobre essa Bíblia. Quem devia falar aqui, viu, era o Gilvan, o Adriano Casanova, né? E ele já veio aqui, já falou de várias Bíblias, porque é da Sociedade Bíblica do Brasil. Mas você pode falar um pouco dela e falar também desse corpo que eu acho que é tão importante esse trabalho. Inclusive, a gente vai ter, Ivaldo, eu até te convido também, em maio do ano que vem, né, 30 de maio de 2024, na cidade de Limeira, São Paulo, nós vamos ter o congresso, outro congresso CPPC, que é uma temática muito importante sobre a diversidade, né? O CPPC é um grupo que já existe desde 1976, predominantemente composto de psicólogos, psiquiatras e teólogos, mas médicos de várias especialidades se juntaram e outras profissões também. A história do surgimento do CPPC é exatamente essa de saber que pela espiritualidade muitos pacientes chegam a ter o benefício de uma intervenção amorosa e de esperança. A maioria dos psicólogos do CPPC são da fé cristã, né? Mas também tem aqueles
psicólogos que são simpatizantes daquilo que se verbaliza como espiritualidade, sem uma identificação denominacional de evangélico. Certo, né? Certo. Existem muitos estudos, né, que comprovam, inclusive pela neurociência, de quão verdadeiro é o sentimento do ser humano tratado quando ele ora, quando ele assim, a gente percebe, existem exames do tipo ressonância funcional que se identifica os benefícios de neurotransmissores, né, de químicas cerebrais que são estimuladas, lóbulo pré-frontal e etc., diante de uma oração e de uma meditação. Aquilo que faz bem ao psiquismo, faz bem à alma, né? Porque aí a gente vai trabalhar com a ideia dessa tríade, né? Do corpo, alma e espírito. Nós somos um ser integral, né? Muitas vezes a gente olha para o ser humano e identifica ali que é uma situação pontual no âmbito social. Às vezes está passando penúria, fome, está desempregado. Então. Aí a gente se preocupa pelo olhar social. Já em um dado momento, você olha fisicamente e encontra ali uma pessoa com uma psoríase, com alopécia, com um intestino com problema desregulado. E tal. Aí a gente o médico vai atribuir o tratamento, conforme a sua especialidade médica, ao corpo. E nós vamos atender do ponto de vista psicológico. Né? Então, essa comunicação, didaticamente, funcionalmente, para o tratamento, funciona. Sim. Mas o ser humano é um todo, né? Ele é integral. E a gente também, na psicologia, entende isso holisticamente, né? A importância de tratar. E o CPPC, o Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos, tem exatamente esse entendimento que, em havendo essa tríade que forma o ser humano, corpo, alma e espírito, nenhuma parte deverá ser ignorada. E não ignorando nenhuma das partes, a gente não vai ignorar o espírito. E pela espiritualidade a gente entende quão benefício a pessoa pode receber à medida que ela tem esse relacionamento com o sagrado. E o sagrado, no nosso entendimento como cristão, é Deus. Sim. E a gente não defende bandeiras de dizer o que o outro deve conceber da mesma forma. Perfeito. Mas a gente apresenta, né? E isso depende também do paciente, porque tem pacientes que, em momento algum, se permite, não quer, né? E a gente não está ali para fazer proselitismo. A terapia é psicológica, ela não é com base na igreja A, B ou C, né? Mas a gente não pode se furtar de apresentar em um dado momento que a terapia psicológica, ela traz o seu arcabouço teórico de benefícios ao ser humano, de intervenção, mas o conhecimento de uma vida cristã também traz. Recentemente, até o SUS já começou a ser modificado por possibilidade de que outros credos, né, a macumba, o candomblé, já conseguiram ser introduzidos e reconhecidos como quem faz benfeitorias no emocional. E eu digo que isso, em um dado momento, acaba sendo proselitismo. Mas assim entenderam. E por que não o cristianismo, né? Sim. Então, é como se fosse assim, privilegiando um credo e rejeitando outros. Essa ideia de ciência e religião, como se houvesse um confronto, é uma visão muito antiga e que reverbera em muitos espaços, mas a gente percebe que vem outras ciências comprovando o benefício que há em um reconhecimento de uma escuta qualificada, amorosa, de esperança, de porvir, né? E que alcança o ser humano nas suas dimensões variadas. Inclusive os dados, né, de mais fácil adesão a tratamentos, né? Sim. Quando uma pessoa tem alguém que ela considera ali um sacerdote, um pastor, alguém de confiança que ora por ela. Sim. Então, a adesão dela ao tratamento, acreditar que ela vai sair daquilo e que o tratamento que ela está fazendo vai ser benéfico. Uhum. Né? Já se ouve, pessoal, alguns psicólogos, alguns estudiosos falar que o homem, a gente sempre ouviu, o homem é um ser biopsicossocial. Uhum. Agora a gente já ouve alguns falarem, o homem é um ser biopsicossocial, histórico, espiritual. Né? Então, vai se agregando. E vai se agregando, né? de fato, não tem como deixar de considerar essa verdade, né? De como
a fé, ela produz, a fé, ela altera a tua percepção da vida, a tua esperança, a tua reação diante do trauma, diante da dificuldade. Dor, né? do enlutamento. Eu lembro de uma... Quando eu fui fazer o meu TCC, dupla, né? Aí um amigo meu de faculdade disse, eu quero fazer contigo, Ivaldo. Beleza, então vamos fazer. Aí disse, eu tenho um tema. Já veio com o tema. Eu disse, tá, e qual é o tema? Deus como uma instância psíquica. Ou seja, ele queria fazer um trabalho que mostrasse que Deus não existe e que Deus era apenas produto de alguma parte do meu psiquismo, né? Aí eu disse assim, vai logo comigo, né, que ele veio fazer. Eu disse, ótimo. Eu entrei na dele, eu disse, vamos fazer. Né? Agora só quero que tu me responda uma coisa, né? Vamos conversar para a gente poder afinar aí as ideias. Para que você acha que serve a ciência? A ciência serve para o bem da humanidade, né? Para a manutenção da espécie humana, para a qualidade de vida do ser humano. Aí ele começou a dar todo... Eu disse, você sabia que tem pessoas, por exemplo, que quando têm ideações suicidas, elas não as cometem, elas não levam a cabo por conta da sua fé, por conta de elas acreditarem num Deus que pode tirá-las dali, ou pelo medo até mesmo de perder o que ele chama, né? A salvação. Aí ele disse, então, imagina que a gente, beleza, a gente faz um trabalho, chega... Eu sabia que não ia dar em nada, né? Mas a gente chega até o final e aí a gente consegue dizer, Deus não existe. Você está tirando de milhões de pessoas a única âncora que muita gente tem para se manter vivo, para se manter feliz e esperançoso. Aí ele me olhou assim e disse, melhor não, né? Eu disse, melhor não, bora pensar em outra coisa. Porque é isso, a gente vê isso. É claro que a gente, atuando dentro de um set terapêutico, as pessoas, elas vêm com as suas crenças. E você não vai impor sua crença em contraponto da crença da pessoa que vem. Você vai acolher essa pessoa. Acho que essa é a percepção que muitos têm do confronto de ciência e religião, que o consultório psicológico vai se fazer proselitismo. Sim. Eu tenho pacientes que são ateus. Também. Eu tenho pacientes evangélicos, e tenho pacientes espíritas, e tenho pacientes de outros credos. A relação com o paciente, psicólogo, né, psicoterapeuta com o paciente é uma relação respeitosa, onde o que se observa assim, percepções, sentimentos, observâncias sobre a vida, de alguém que chega, às vezes, destroçado, né? Eu sempre digo isso assim, que a gente é como se fosse um arqueólogo juntando peças nos escombros da alma. E o que se quer ali é ter um direcionamento, né? E essa postura acolhedora da existência humana e de apontar, né? De encaminhar para resoluções onde há esperança, onde há possibilidade de ressignificação daquele sofrimento, de apontar caminhos, né? Descortinar perspectivas diferentes, é o papel do psicólogo, independente da abordagem dele e até do setting, porque em havendo um psicólogo organizacional, aparentemente ele não vai tratar de dores da alma, mas em chegando um trabalhador, um operário, um servidor, alguém que chega para fazer uma avaliação psicológica e essas coisas vêm à tona, ele não vai poder... Agora eu não vou falar sobre isso. Sim. Né? Então, independente do setting, o psicólogo está como essa mão amiga que tira dos escombros e aponta um caminho, né? Uma possibilidade de reparação das dores. Né? Exato. Quando, no mínimo, você está ali, eu sempre digo para os pacientes que ali são duas pessoas para escutar uma, né? O paciente não vem necessariamente para escutar o que eu tenho para dizer para ele, né? O paciente vem para se escutar, porque às vezes primeiro que ele não consegue nem falar. Quando ele fala, às vezes ele mesmo nem escuta o que ele fala. Então, no momento que ele chega ali, que ele começa a falar das suas dores, e depois quando você diz para um paciente, você me falou assim, assim, assim,
o que é que isso significa para você? E ele diz assim, eu falei isso, né? Assim, Bacana, né? é fantástico, é maravilhoso, né? E eu acho que essa é a ideia, né? São duas pessoas ali que estão em função de uma. Nós vamos ali nos ajudar, eu quero te ajudar a percorrer esse caminho que você não está conseguindo enxergar, porque tem escombros aí por cima, né? Bom, agora a gente vai encerrar, porque passou tão rápido, né? Esse é daqueles que dá pra gente ir embora, né? Já passou de 1 hora, né? Mas tudo bem, né? Sou eu que pago. Tô na minha casa, posso falar a hora que eu quiser, tá? Tá Vai bom. editar essas coisas? Não. Vai pro ar assim mesmo, porque essa é a ideia. Até que a gente ainda não está fazendo ao vivo, mas vai fazer ao vivo. Aqui é a nossa caixa, estamos batendo papo, o povo me conhece, te conhece, né? Mas para a gente encerrar, Gesiane, vamos falar aqui dos últimos acontecimentos, né? Já sei! Já sabe, né? Chuta lá. É. Né? Então, nós temos duas coisas em comum, né? Nós temos Né? Várias, né? Várias. E a última delas é essa, né? Que no dia 23 de outubro, nós estivemos naquele evento maravilhoso, quando da diplomação dos acadêmicos fundadores vitalícios da ELPA, que é a Academia Evangélica de Letras do Pará. Não é pouca coisa, não. Eu me senti assim, né? Quando eu me vi daquele tamaninho, no meio daqueles gigantes ali, né? Como foi para ti, primeiro, ser chamada e o que é que tu enxergas desse projeto? Uma grata surpresa, eu digo assim que ao Senhor realmente toda a glória. Eu tenho me inserido no mundo acadêmico, Ivaldo, como você leu no currículo inicial, né? Assim, são anos e anos de pesquisa em várias frentes, né? Quando na minha especialização em saúde mental, eu pesquisei mulheres mastectomizadas, né, que retiram a mama, e atendi 8 delas cotidianamente no Hospital Filoiola. Quando a graduação em si, eu estudei famílias com drogadição, né, codependência, e eu fiz naquela altura por causa do DJOB, Sim. né? Então, assim, o DJOB foi uma alavanca, sem dúvida nenhuma. Tenho muita gratidão pelo tempo que Deus me deu para estar ali com a Eunice e com o Valmir Gomes e com você também. Sim. Aí, quando eu fui para o mestrado, foram as meninas escalpeladas, né? Mulheres escalpeladas. E no doutorado, eu estudei a formação policial militar e o nascimento, né? O berço de oficiais, que é a Academia de Polícia Coronel Fontoura. Então, ao longo desse tempo, como professora, corrigindo trabalho de TCC e publicando artigo, para mim, isso é a vida acadêmica faz parte mesmo do meu métier. Mas eu nunca imaginei a ELPA, né? Quando o professor Jorge Paulino, que ele leciona na mesma faculdade que eu, na FAET, quando o professor Jorge Paulino me fez o convite, eu fiquei numa perplexidade. Digo, eu nesse lugar dos acadêmicos, né, evangélicos. Aí eu fiquei pensando, falei, o que eu vou fazer lá, né? Como vai ser a minha participação? E, bem, Ivaldo, eu tenho muita coisa escrita, mas eu tenho me sentido constrangida de ficar só no mundo acadêmico-científico, sem trazer esse lastro além das palestras, né? Porque quase todos os sábados eu estou em alguma igreja ministrando, mas de trazer isso, fazer essa conjugação para apresentar como fruto de um trabalho para a ELPA. Então, a ELPA tem me constrangido a ser muito mais escritora e compartilhar muito mais elementos cristocêntricos e acadêmicos, sim, também, por que não? Mas que deem essa fundamentação para esse lugar que eu estou, né? Que faça jus, né? Que seja cabível ao lugar de uma acadêmica, né? Então, a diplomação foi um momento histórico. Lá vi ilustres de todas as áreas, né? Assim, as categorias mais diversificadas, e a gente vê assim, o quanto que tem sido rico e como que a gente é um celeiro, a ELPA é um celeiro de profissões e que podem transmitir para
a sociedade de forma geral, muita coisa boa. Então, foi uma grata surpresa o convite e estou lá com você e com os demais, né? Espero em Deus contribuir de muitas formas, trazer esse material todo que já vim Sim. pesquisando ao longo do tempo e torná-lo. Os livros que a gente publicou junto com outros colegas e tal, agora parecem ser de uma relevância maior. Sim. Mas ainda fico com aquela expectativa daqueles que viram completamente de mim, Sim, né? Debruçada sim, nos sim. evangelhos e, enfim. Na verdade, eu entrevistei, né, a diretoria na semana passada e uma das coisas que eu falei foi exatamente essa sensação. Uhum. Parece que houve uma provocação para a gente tirar aquelas coisas que estão, às vezes... Eu me lembro, tu falaste do arquivo. De arquivo, do computador, da gaveta empoeirada. Acho que é hora de jogar poeira. Vamos trabalhar, né? Porque eu acho que é uma aceleração para isso, né? Sim. Eu tenho algumas coisas que eu escrevi, eu sempre gostei muito de escrever, sim, gosto de escrever... Né? Eu não sei o que tu não gosta. Tu és um camarada multitalentos, né? Super admirável, em todas as frentes que tu te metes, seja vocal, seja artística. Seja... eu sou mentira a fazer tudo. Aí, como diz alguém, né? Eu me dou o direito de tocar vários instrumentos e todos bem ruins. Brincadeira. Mas, de fato, eu gosto muito de escrever. Eu sempre gostei muito da poesia, né? Só que a minha grande paixão, de fato, é a teologia, é a pregação do evangelho. Inclusive, quando eu fui fazer psicologia, fui porque eu fiz uma sequência de palestras para a igreja sobre solidão, sobre medo. Eu sempre falei muito disso na rádio, né? E falei muita besteira também, por não conhecer. Besteira entre aspas, né? Mas falei coisas que... Eu acho difícil ter pela falta do conhecimento. Tu sempre vais em busca eu sempre busquei, mas de vez em quando passou alguma coisa que eu não era... Então, eu não falava como psicólogo, eu falava apenas como pastor. Sim. Mas um dia eu estava lendo, eu sempre escrevi o que eu prego, né? Sempre gostei de escrever textos, né? Uma boa estratégia. E aí eu fui ler... E eu disse, bom, eu preciso estudar psicologia para poder depois ler isso aqui de novo. E eu fui fazer psicologia. Quando eu li tudo de novo, não dá para jogar fora tudo, né? Mas falta muita coisa. Mas ali já estava um boneco pronto, né? Hoje eu tenho alguns textos, eu estou, por exemplo, eu até falei aqui também, acho que você deve ter ouvido, Elias, um profeta que queria morrer. Né? Então, falar um pouco desse profeta com essa perspectiva, né? Que ser humano é esse que vai para uma experiência extraordinária, sobrenatural, né? Manda parar a chuva, depois manda fogo, né? E de repente se vê confrontado por Jezabel, por uma mulher e vai para a caverna, né? E deseja morrer. Que profeta, que homem é esse? Eu acho né? que é uma excelente temática essa para ti, mas eu acho que assim nós vamos encontrar a Bíblia recheada de esconderijos que a gente se mete, que reverbera daquela época para hoje. Perfeito. Então, mesmos princípios em Jonas e que deprime em Davi e tantos outros, né? Que são processos que não obstante a fé, ainda assim, eles subsistem em nós, na nossa pequenez, na nossa fragilidade, na nossa vulnerabilidade humana, né? Então, eu acho que você vai encontrar muitos desses personagens. E aí, quem sabe, né? Vamos escrever juntos. Vamos escrever alguma coisa juntas, né? Ou pelo menos organizar. Na verdade, essa, eu acho que essa é uma das belezas da psicologia, não, da ELPA. A psicologia na ELPA somos nós e temos alguns outros representantes, né? Estamos lá. A psicologia tem na ELPA tem seu espaço e seus representantes. Minha querida amiga, poxa, que conversa boa, né? Essa é aquele tipo de conversa pra gente pegar o cafezinho, para quem gosta de café. Falta, viu, Vitor, de um petisco. Faltou aqui pra gente. O problema é que se tivesse, a gente ia parar o programa, né? Tem que fazer. Tem que fazer quando for na live. Mas que conversa muito boa. Eu acho que a gente conseguiu falar de maneira responsável, de maneira simples, mas muito. Eu queria assim te colocar à tua disposição, Ivaldo, como uma colaboradora
no que precisar, a gente está junto, viu? Eu reconheço no teu trabalho um primor, eu valorizo. Dificilmente alguma coisa que está com o carimbo de Valdo Costa não seja digno de reconhecimento. Eu vejo isso, você assim, é de vanguarda, muitas das coisas que você... Isso não é confete, é um reconhecimento público de que o seu fazer é notório e muito pertinente no meio evangélico, né? Que tem esse valor, né? Que é alguma coisa preciosa. Então, eu me coloco à tua disposição. Se precisar, meu amigo, eu estou aqui de novo, quando quiser, tá? À tua disposição. Já E é uma anota na honra. agenda aí já, as E próximas. é uma honra atender seu convite, Que viu? maravilha. Muito obrigado. Então, gente, o que cabe a vocês agora, lógico, é passar esse programa para muita gente, compartilha. É um tema, olha, não foi um tema, foi uma conversa recheada de temas. Transitamos por vários temas importantes, falamos de temas da atualidade, como as guerras, os acidentes que provocam tanta dor na alma, no corpo, na família, enfim. Mas sempre apontando que há esperança, que há como se refazer, como ressignificar, como se levantar e seguir adiante. Então, passa aí para muita gente, comenta, tá? Comenta aí. A gente também tem lá as nossas redes sociais, você vai ter aqui as redes sociais da Gesiane Calderaro, né? Para você também seguir, porque tem temas importantes para você aprender, para você, inclusive também para você sugerir, para a gente trazer aqui no programa, tá bom? Deus abençoe vocês, até o próximo.